Olá, meu nome é Elaine Carvalho, sou instrutora do curso de micropigmentação da Proestética Campinas, interior do estado de São Paulo. Hoje eu vim falar para vocês a respeito do meu ponto de vista com relação a como utilizar as ponteiras ou as agulhas, como queiram. De uma ponta, duas pontas, 3 pontas, 5 pontas. E antes de começar a falar, eu quero dizer que como micropigmentação é uma arte, de repente o seu professor te ensinou um outro ponto de vista. Não significa que está certo ou errado, é um outro ponto de vista, uma outra forma de fazer. O que eu costumo dizer aqui para as alunas é o seguinte: a maneira correta é a maneira que você consegue fazer. Então aqui eu vou passar para vocês o meu ponto de vista a respeito das ponteiras. Nós temos 2 grupos de ponteiras. São as ponteiras ou agulhas que são circulares ou agrupadas, ou lineares ou planas. Vamos começar por essas aqui que nós utilizamos menos. As agulhas lineares, como o próprio nome diz, elas vêm assim, ó, em linhas. Elas são utilizadas de maneira que elas não penetram tanto na pele. Então a gente utiliza em algumas situações para fazer vitiligo, porque elas só arranham a pele. Então o que a gente quer com uma ponteira linear, na verdade, é uma transparência maior desse pigmento. Eu não quero tanta fixação quando eu utilizo agulhas lineares. Agora, as ponteiras circulares, existem alguns trabalhos que nós fazemos com elas. Então, quando nós falamos de linhas, e em que situação nós temos linhas da micropigmentação? Na sobrancelha fio a fio. Então, sobrancelha fio a fio não deixa de ser linha. Contorno de olhos, ou seja, fazer olho superior ou olho inferior, também linhas. Contorno de lábios, linhas também. Então, uma coisa importante da gente entender é que, qual é o conceito? Quanto maior o número de pontas, mais grosso é o traço, mais grossa é a linha. Então, quando eu vou fazer uma sobrancelha fio a fio, o que vocês acham? Que eu vou usar uma agulha de 5 pontas que vai produzir um traçado grosso assim, ou vou utilizar uma agulha de 1 ponta que produz um traçado mais fino? Claro que eu vou utilizar a agulha de 1 ponta. Então, tudo vai depender da espessura do traço que eu quero. Quando eu vou fazer, por exemplo, contorno de lábios, eu posso utilizar agulha de 3 pontas, por exemplo, porque eu quero um traço intermediário. Não quero nem tão grosso, nem tão fino. Então, eu vou utilizar um número de pontas, 1, 2, 3 ou 5 pontas circulares ou agrupadas, como queiram, dependendo da espessura do traço que eu quero. Tá certo? Agora, eu também uso essas ponteiras para outros trabalhos, que são trabalhos de preenchimentos. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, uma sobrancelha esfumada, eu vou preencher uma região. Quando eu vou fazer preenchimento nos lábios, colocar cor aqui nos lábios da minha cliente, eu também vou preencher com cor. O que acontece? Quanto maior o número de pontas, mais suave é o preenchimento. Por que isso acontece? Nossa, mas se eu vou utilizar 5 pontas, não é para ser mais intenso o preenchimento? Na verdade é ao contrário. O que acaba acontecendo? Quando você vai fazer um churrasco aí na sua casa, você pega um espeto de 1 ponta. Ele consegue perfurar toda a peça de carne que você for assar. Perfura todinho. Se você pegar um espeto de 5 pontas, um espeto cheio de pontas, e tentar perfurar essa mesma peça de carne, ela vai chegar até a metade, mas não vai furar lá do outro lado. Por que isso acontece? Acontece porque o maior número de pontas, aqui a gente está falando do espeto, quanto maior número de pontas no espeto, maior é a resistência da carne. Aqui a gente está falando de micropigmentação. Então, quanto maior o número de pontas, maior é a resistência da pele. Portanto, essa ponteira de 5 pontas, ela vai penetrar menos na pele do cliente. E, como consequência, vai depositar menos pigmento na pele do cliente. Então, veja, quanto mais suave você quiser o seu preenchimento, maior é o número de pontas que você vai utilizar.
Eu costumo dizer para as alunas, você vai fazer uma sobrancelha esfumada a primeira vez, comece com 5 pontas. Porque as clientes chegam pra gente naquela pressão. Eu não quero escuro, eu não quero preto, eu não quero nada que chame muito atenção. Use agulha de 5 pontas. Ela vai penetrar pouco na pele do cliente e vai oferecer um trabalho muito mais suave. Por hoje é só. Até a próxima!